Senta que lá vem papo bom! Antes de apresentarmos o nosso convidado de hoje, que é um grande especialista, não posso deixar de agradecer nossos apoiadores e patrocinadores, Ali Fracanossa, do Salão To You, André Bartolini, Animalio Pati Batel, Dior Beauty, Família Madalosso, Leonardo Gotti Consórcio, PID impulsionando o seu desenvolvimento, Clínica São Paulo, com o Dr. Vitor e Dr. Gustavo Holtz. Muitíssimo obrigado por toparem estar nesse projeto conosco e estar nessa caminhada com a gente também. E para que esse podcast continue acontecendo, é super importante a tua participação. Não apenas, em ser nosso ouvinte pelas plataformas que estão disponíveis ali, o YouTube, Spotify, os cortes que estão no TikTok ou no Instagram, mas também deixando ativada a tua notificação, compartilhando aqui com a gente a tua opinião, ajudando a gente, dando dicas, sugestões, críticas e, por que não, também sugerindo nomes que estejam aqui conosco. Essa segunda temporada ela vem recheada de especialistas dentro da área da psicologia, para a gente falar um pouquinho de psicologia de maneira descomplicada, de maneira leve, de maneira fluida, de maneira agradável de ouvir, quebrar um pouco do paradigma dessa coisa tão técnica, então cheia de diagnósticos, que eu particularmente também não gosto. E o nosso convidado de hoje é um dos psicanalistas mais leves que eu conheço, até porque eu sou uma dessas psicólogas que tinha um certo preconceito com a psicanálise e um certo desgosto. Mas eu fui encontrando aí na minha jornada como estudante profissionais ímpares como esse, que trouxeram para mim um olhar de que é só um norte para ser seguido, mas não uma verdade absoluta. E quando a gente tem essa quebra de rigidez sobre conceitos, a gente consegue fluir e mergulhar de maneira muito mais profunda, que é o que eu vejo nessa pessoa e nesse profissional que vai agregar e muito hoje no nosso Papo Bom. Com vocês, então, Fabiano Mello, que além de psicólogo, é também músico. Conta pra gente como é que é isso e o que te trouxe aqui, Fabiano? Nesse momento de vida, conta um pouquinho da tua jornada. Bom, primeiramente, muito obrigado, Luísa, Karina, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz mesmo com esse convite. Tenho acompanhado os episódios, as conversas leves e, ao mesmo tempo, com bastante profundidade, que vocês têm trazido. Então, muito obrigado, primeiramente. Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós termos você aqui. E falar de psicologia, de psicanálise, é uma alegria, uma paixão aí já de quase 30 anos, esse ano que vem faço 25 de formado, então contando o tempo da faculdade, e aprendendo sempre, muitas descobertas sempre, aprendendo com a clínica, aprendendo com a docência, aprendendo com os colegas, sempre. Eu acho que a gente precisa, sempre continuar aprendendo. E como você disse, além da psicologia, a música me acompanha há bastante tempo também. Acho que foi a minha primeira profissão, posso dizer assim. Antes da faculdade de psicologia ainda, já comecei com a música, com os amigos da adolescência, e sigo fazendo música também, com uma forma também de descomprimir um pouco, que a gente sabe que a gente precisa encontrar outras formas, além do trabalho, a gente tem que fazer outras coisas que a gente gosta, e isso ajuda bastante na nossa caminhada. É verdade, como a gente trabalha muito com a empatia, eu acho que o preço mais alto que a gente paga na nossa profissão é a empatia, pela dor do outro. Ter esse lugar de reorganização emocional também é muito bom, que saia um pouco, do que a gente faz por mais tempo, eu acho, na nossa vida, Eu particularmente uso o esporte para isso. Gosto bastante, é o meu tempo, é o meu momento, é quase uma meditação ativa ali. Imagino que para você a música, ela também ocupe esse lugar, E se você começou pela música, como é que foi isso, Como foi essa jornada? O que te levou a ir para... É bateria que você toca? Isso, sou um percussionista, Gosto de ritmo, gosto de tambores, gosto de instrumentos percussivos. É uma história que eu nem sei direito de onde começou, assim, porque minha mãe sempre gostou de música, a gente sempre ouviu muita música em casa, Lembro de pequeno, assim, ouvir Clara Nunes, minha mãe gostava muito de Roberto Carlos, então cresci ouvindo música, e daí na adolescência, amigos, vamos montar uma banda, e aí a gente começou. Começa com aquela coisa meio de farra. Começa com as coisas da garagem, ensaiar na garagem e tal. Desses amigos, um ainda continua na música,
Um está nos Estados Unidos, outro no Rio de Janeiro, outro aqui em Curitiba, cada um está num lugar desses amigos do início. E ao longo da vida eu fui encontrando outros colegas, né, de música, outras bandas. É um lugar legal para conhecer gente também, para... enfim, para fazer o que gosta, né? Então, é algo que com menor ou maior frequência vem me acompanhando ao longo desse tempo todo, né? Acho que na pandemia foi o período que a gente teve uma parada, né, geral, e a música, inclusive, né? Mas fora isso, ao longo desses 30 anos, né? Exatamente 30 anos, porque em 95 eu comecei a tocar. Então, esse ano, no feriado de 7 de setembro, vai fazer 30 anos que a música faz parte, assim... tocando mesmo por aí, né? Fazendo música por aí. Da tua vida, né? Faz parte da minha vida. E quando é que ela se tornou profissão? Eu acho que é na mesma época, porque nessa época foi interessante, porque a gente não tinha uma banda ainda formada e a gente já tinha um lugar para tocar. Eu fui numas férias para Santa Catarina e aí fui num lugar lá, um barzinho que eu achei muito legal e disse pro cara, você tem banda pro feriado de 7 de setembro? Isso era na Páscoa, Feira da Páscoa. E ele falou, não, eu falei, porque eu tenho uma banda em Curitiba e tal, a gente podia vir aí tocar, tinha adorado a cidade e tal. E ele disse, tá ok, tá fechado. Então eu cheguei em Curitiba e falei pros meus amigos, agora a gente tem que montar uma banda, porque a gente já tem um show marcado. E aí a gente estreou então em 7 de setembro, montamos a banda e fizemos a estreia lá, né? Então já foi ganhando um cachê, já posso considerar que é profissionalmente, pela responsabilidade, né, que a gente já tinha, porque afinal de contas, com o bar, com a casa, a gente tinha que estar lá, o compromisso. Então, eu acho que isso já fez disso uma profissão já nessa largada já. E será que se tivesse planejado, teria fluído da mesma maneira? Pois ou teria que ser essa né? coisa meio empurrada? Assim? Você vê que às vezes a coisa acontece desse jeito, né? Com uma certa espontaneidade, com improviso. Eu acho que essas coisas fazem parte também. A gente tem que dar atenção para essas coisas que acontecem também sem planejamento, né? Verdade. Porque às vezes o caminho é por aí. E é fluido e é leve, né? Totalmente. E da onde veio essa vontade de fazer a faculdade de psicologia? Ou essa escolha, né? Luiz, essa também é uma história. As coisas, assim, esse começo da minha vida, ele não tem tantos planejamentos, assim, sabe? Eu gosto dessa coisa do improviso, embora a gente saiba que o planejamento é muito importante, né? Sim. Mas também eu fazia no segundo grau, lidava com informática, com computadores, assim. Mas eu não levava tanto jeito, como um desses meus amigos, que era da banda, que hoje trabalha na Amazon, né? Está em Boston atualmente. Ele era, assim, um gênio da informática. E eu estava junto com ele e eu sentia que não era muito aquilo, não era muito dos números, sabe? E aí, quando foi na época do vestibular, eu decidi do nada. Sem ninguém na família, não tinha. Eu disse, eu vou fazer psicologia. E aí, uma coisa muito importante, sim, porque é o apoio dos pais, né? Então, eles sempre deixaram, tanto eu quanto minha irmã, assim, muito livres para a gente escolher o que a gente queria fazer, né? E quando eu cheguei com essa notícia, eles falaram, é isso, não, então, que bom, né? Então, tomara que você goste e tal. E aí, assim, aquela paixão já no início, né, da faculdade, a gente já começa a conhecer, ouvir os professores, né? E uma alegria muito grande hoje poder, assim, dividir, às vezes, turma com colegas que foram meus professores. Essa é uma das minhas maiores alegrias, assim, né? Poder encontrar eles, né? Então, tenho vários, assim, que hoje encontro na sala dos professores, assim, isso é muito legal. Então, já me apaixonei de cara, logo comecei meio que, sem saber, eu acho que eu sempre falaram que eu fui uma pessoa muito paciente, sempre fui calmo, fui uma criança calma, sabe? Eu gostava de ficar ali com as minhas coisas, não era muito agitado, eu prestava muita atenção nas coisas, assistia um desenho por muito tempo, sempre gostei muito de prestar atenção nas pessoas, ouvir, sabe? Eu acho que talvez isso tenha me conduzido, mas assim, de uma maneira muito intuitiva, porque não usei isso. Eu acho que eu levo jeito para tal. Nem sabia se eu ia gostar, né? Mas eu me permiti arriscar, tive o apoio para isso e aí deu certo. Eu não acredito muito num psicólogo que não nasça cuidador, sabe? Como natureza. Porque, claro, né, dentro da psicologia existem muitas vertentes, né? A pessoa pode ir, por exemplo, para uma organizacional e tal. Mas na base da coisa, na essência, nós somos cuidadores, né? E essa é uma habilidade, é uma natureza, é uma essência. Eu não sei se ela passa tanto por um planejamento, embora a Luísa, por exemplo, ela sempre falou que faria veterinária como faculdade a vida inteira. E tinha uma clínica do lado de onde nós morávamos, ela falava assim, e eu vou trabalhar nessa clínica. Eu falei, meu Deus, mas a menina tem um plano com 5, 6 anos. Não, e eu era veterinária
veterinária, depois quando tinha feira de profissões das faculdades, eu ia e falava assim, vai ser veterinária ou vai ser biomedicina? Porque eu sempre fui apaixonada por forense. Assim, apaixonada. Vai ser um dos dois. Aí mudei, não, talvez seja direito. Será direito? Porque daí eu pensei, advogada criminalista, faço uma pós em forense, psicologia, nossa, casou, tudo maravilhoso. E daí eu comecei a fazer curso de psicologia e ela sempre falava pra mim do que estava acontecendo na faculdade, eu deslumbrada. Fiz um curso ali, fiz outro aqui, fiz mais um ali, eu falei, acho que eu levo jeito pra isso. E entrei na faculdade querendo forense, quero forense, que é um grande sonho meu até hoje, forense. Mas não é psicanálise, eu não quero psicanálise. Tô pagando com a língua, talvez eu queira, sim. Talvez seja isso. Então é muito interessante, né, que de qualquer forma ela seria uma cuidadora dentro da veterinária também, né? É verdade. E porque os gatos, eu falo que é gato, uma menina gata, que os gatos adoram. Na vida passada eu era um gato. Então tem essa essência do cuidador e dentro da roda de amizades ela sempre é a conselheira, a cuidadora, então acho que já tem essa tendência. Minhas amigas inclusive falam, nossa, você é tipo uma mãe, Luli. Eu falo, eu sei. E dentro da tua jornada, Fabiana, eu me lembro de você contar, né, quando eu tive aulas com você, de você contar como é, como é que eu vou te dizer, os macetezinhos ali para dar conta daquele universo também. Porque uma coisa é quando nós estamos na universidade e outra coisa é quando nós vamos para o consultório. Existe toda uma insegurança, né, de... O que eu vou falar? O que eu vou perguntar? Como que eu vou lidar com isso? Às vezes é muito fácil, às vezes vai ser mais complicado, enfim... E eu lembro de você ter... O que você percebe dentro desses 25 anos como psicólogo que lá atrás eram preconceitos com a profissão e que hoje já é uma coisa mais natural, mais normal? E como que você foi construindo a tua jornada como profissional, né? O teu começo da clinca, depois ir para academia para dar aula. Conta pra gente um pouquinho disso. Eu me formei numa época, né, 2001, nós estávamos passando por um momento muito importante, a psicologia, a ciência psi, né, no Brasil, que era a reforma psiquiátrica. Né? Então, a lei da reforma psiquiátrica é uma lei de 2001. Né? Então, o filme Bicho de Sete Cabeças estava no auge, né? A crítica em relação aos modelos hospitalares, né? Dos grandes hospitais psiquiátricos. E essa cultura psiquiátrica era também a cultura muito do preconceito em relação à psicologia. Porque quem fazia terapia ou quem fazia análise era maluco. Coisa de louco, coisa de maluco, né? Então, as pessoas, elas não falavam o que faziam. Quem fazia, não falava. Primeiro que pouca gente procurava espontaneamente, né? Ia normalmente por uma indicação. E quem ia, assim, não falava. Não era uma coisa que as pessoas falavam muito. E eu acho que eu peguei essa transição. Porque daí a reforma psiquiátrica começou a mudar, né? Essa cara, né? As pessoas começaram a dar uma atenção diferente à saúde mental, né? Começou a pensar a saúde mental de um outro jeito, né? O fim dos grandes hospitais, o começo do CAPS, as clínicas com modelos de trabalho mais modernos, né? A psiquiatria se transformou bastante também. E aí eu acho que com isso as coisas foram mudando no geral. Que hoje é comum as pessoas fazem propaganda muitas vezes, os seus terapeutas, né, falam. Então, cada vez mais a gente vê isso, né? Acho que a pandemia também trouxe uma atenção maior para essa área da saúde mental também, né? Então, acho que as coisas mudaram ao longo desses anos. Eu lembro muito bem que meus professores da época diziam assim, olha, para você viver de clínica, uns 10 anos, mais ou menos, para você ficar só com o seu consultório particular, né? E eu lembro muito bem, assim, que eu comecei a atender com consultório particular desde o começo, meu consultório, mas, assim, às vezes tinha um paciente no dia, né? Às vezes ficava lá, assim, e comecei a atender em outras clínicas que atendiam convênios, né? Então, para ter experiência, para atender bastante paciente e para também manter o meu consultório ali, né? Então, eu atendi em outras clínicas e tinha o meu. Eu só consegui fazer a transição com 10 anos de formado, eu fiz a transição 100% para o meu consultório. Eu estava entrando no mestrado. Mas hoje eu vejo que é diferente. Hoje eu vejo, né, profissionais que logo em seguida vão para o mercado de trabalho na clínica e já estão atendendo bastante, já atendem em algumas clínicas, já conseguem dividir o consultório com mais alguém, já tem uma agenda maior. Então, esse prazo de 10 anos, ele diminuiu bastante. Assim, muito, muito. Eu acho que hoje, então,
programas, né, assim, como esse de vocês, como tantos outros que também democratizaram o acesso, né, assim, o que é a psicologia, o que é o cuidado com a saúde mental. Acho que hoje em dia se fala mais sobre isso, as próprias redes sociais, né, a internet. Então, né, em 2001, quando a gente estava falando lá atrás, não tinha nem internet direito, estava começando, a gente não tinha outros meios de divulgação, né. Eu lembro que fazia anúncio na lista telefônica, né, o primeiro anúncio foi na lista telefônica do consultório, né, custava horrores, assim, né. Sim. Então, hoje em dia, você tem outras formas de divulgação, então acho que mudou a cultura de um modo geral, assim. A gente vive o começo de uma nova era, né, e eu acho um privilégio nós termos ali participado desse finalzinho da Revolução Industrial, do eco da Revolução Industrial, e estarmos vivendo a Revolução Tecnológica. E aí o outro lado é o impacto da saúde mental também, né? Como que você enxerga, e dentro até da tua prática clínica, o que você viu lá atrás e o que você vê hoje que você fala, isso aí já é reflexo de um novo momento social. Nessa época, 2000, no início, né, dos anos 2000, a gente os quadros de depressão eram muito comuns, né? Quadros de depressão. Eu acho que de um tempo para cá, isso tem mudado um pouco, né? Até existe bastante ainda o quadro de depressão, mas hoje com a característica da ansiedade. Então, os quadros de ansiedade hoje são muito mais comuns. E eu faço uma relação, né? Sou de uma escola assim, de profissionais que faz essa relação, estabelece que os sintomas eles são frutos de uma época, né? Do tempo que a gente está vivendo. Então, isso ao mesmo tempo que trouxe facilidades para a gente, né? Essa hiperconexão que a gente está, né? A possibilidade de você estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, ela também traz seus prejuízos, né? Por exemplo, a gente tem mais dificuldade de prestar atenção nas coisas. Então, hoje a gente tem vários diagnósticos de TDAH, né, de adultos. E a gente tem que pensar, por exemplo, né, o quanto isso não pode estar relacionado ao próprio estilo de vida, né? Porque antes, para sair correr, né, você que gosta de correr, era no máximo com sua música. Hoje em dia as pessoas... mas eu tenho que estar ouvindo, de repente, alguma coisa de conteúdo, eu aproveito, já mando uma mensagem, já faço alguma coisa ao mesmo tempo. Então, a gente é meio multitarefa, né? Ganha tempo, a gente otimiza algumas coisas, produz mais, possivelmente, só que isso também tem o seu preço, né? Então, somos mais ansiosos, temos um pouco mais de dificuldade de manter a atenção focada em alguma coisa, porque tem muito estímulo, né? Então, eu acho que esses são os grandes desafios, né? Principalmente, eu vejo as gerações que estão se desenvolvendo já dessa maneira, as crianças, né? Que já estão sendo alfabetizadas já nesse esquema multitarefa, muitas telas, muitas conexões, né, a própria comparação, né? Eu tenho muito adolescente também no consultório, e aí a gente vê isso, né? Antigamente, o adolescente comparava no máximo com o colega dele de sala. Hoje, um adolescente se compara com todos os adolescentes do mundo, né? E aí, de repente, tem aquele lá que tá super no hype lá, e aí ele fala, puxa, eu não sou desse jeito, e será que eu sou um fracassado, né? Então, começa a se questionar. Então, a gente tem alguns quadros ansiosos na adolescência que estão relacionados também a essa comparação que a gente faz hoje com, né, tudo, né? Com tudo e com todos, né? Então, são os efeitos. Eu ia falar sobre isso, inclusive, porque eu vejo que o pré-pandemia... Assim, antes de começar a pandemia, era sempre dito, ou a depressão, ou a ansiedade. Às vezes tava começando a virar mais moda, borderline ali, mas eram essas coisas mais clássicas. Pós-pandemia, eu tenho TAG, eu tenho TDAH, eu tenho esquizofrenia, eu tenho border, eu tenho depressão. E agora, eu trabalhei um pouco em colégio, e só o que você falava era, não, TDAH, autismo e TOD. Já Até onde o diagnóstico é importante? Às vezes eu fico assim, já para pra perceber que às vezes não é nenhum dos três e é só um toque. Às vezes é só uma falta de atenção dos pais que não tá tendo na criança. Às vezes não é nada, nenhum transtorno. E isso a gente tá debatendo muito na faculdade hoje em dia, dos professores que são de educação, assim, principalmente de psicopatologia. A gente fala sempre, tem uma lista de transtornos e às vezes não é nenhum deles, e as pessoas veem no TikTok, veem no Instagram e já começam a se autodiagnosticar, né? Eu sou isso, eu tenho aquilo. Não, você com certeza tem TOD, mãe.
E tá claro. O psicólogo do TikTok falou que você tem TOD. E o narcisista, então, né? A expressão, quando se fala disso hoje, né? Todo mundo é narcisista. É, né? Se nós que... A mãe narcisista, o relacionamento narcisista. Se nós que somos estudantes de psicologia e já formados em psicologia, já confundimos um transtorno corpo com outro, por exemplo. Porque a psicologia não é uma ciência exata, não Exatamente. é um diagnóstico só, né? Tem o diagnóstico, eu como da Raichana, vai ter o diagnóstico, mas vai ter a cobertura. Então, é muito mais complexo. Vai ter o diagnóstico diferencial, que a gente vai ter que olhar mais esmiuçado. Eu nem me preocupo com o diagnóstico, na verdade. Eu, honestamente, com todo esse tempo que eu tenho de supervisão, tudo, e meu supervisor concorda, e ele também não é do diagnóstico, eu não fico preocupada em ter que oferecer um diagnóstico, mas em compreender aquele indivíduo e poder auxiliar de alguma forma, né? Hoje, você que dá aula, como é que você vê os jovens com essas coisas do diagnóstico? Professor, mas é que eu tenho TDAH. TDAH é o mais comum na academia, eu acho, né? É o mais comum. Ou as próprias tags, a própria tag, né? E você é um passador de diagnóstico? Eu tenho uma história interessante, curiosa sobre isso, né? Nesse começo acho que essa eu contava até em sala de aula lá, né, na disciplina de psicopatologia. No começo da carreira, numa das clínicas que eu atendia, tinham vários convênios. E um dos convênios que atendia lá, a gente precisava, numa sessão de meia hora, dar um CID para o paciente para ele conseguir liberar as sessões. Né? Então, e eu vindo da psicanálise com essa coisa do cuidado com o diagnóstico e assim, da paciência, né, em relação ao diagnóstico, né, aquilo que não se faz de maneira apressada, me vi, de repente, tendo que dar um diagnóstico com uma sessão de 30 minutos. Eu entendia que aquilo era importante para o paciente, porque ele vinha já com um formuláriozinho assim para ele levar para liberar as sessões seguintes. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou resolver esse impasse? Vou ser responsável, né? E, ao mesmo tempo, não vou me vender para essa cultura do diagnóstico em termos que não é assim. Então, fui lá e, estudando o CID e tal, eu encontrei lá o CID... F, qualquer coisa. O 43.12, eu não lembro agora exatamente, mas que era transtorno de adaptação. E aí eu pensava assim, bom, toda pessoa de alguma maneira está se adaptando, né? Se ela se separou, ela está se adaptando à vida agora separada. Se ela está passando por um luto, é uma adaptação. Se ela perdeu o emprego, se ela vai fazer uma transição de carreira, de certa forma, a gente está sempre passando. Então eu colocava 43.2, acho que era F43.2. Eu colocava lá F43.2, a pessoa levava, liberava as sessões e aí eu atendia com calma para realmente entender o que estava passando ali, né? Então era um diagnóstico assim que eu entendia que não iria prejudicar a pessoa porque ela tinha esse objetivo de liberar, né, outras sessões. Mas eu gosto de pensar, o Christian Dunker, né, tem um livro chamado Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. E eu acho interessante porque acho que antes de pensar no diagnóstico, a gente tem que pensar nessa ideia de mal-estar, sofrimento e sintoma. Porque às vezes uma questão muito simples pode estar causando um sofrimento muito grande para uma pessoa. E, às vezes, uma questão que poderia parecer grande, um diagnóstico, não está causando sofrimento para aquela pessoa. Então, a gente precisa ouvir a partir dessa ideia de sofrimento psíquico, né? E, a partir disso, também tem essa ideia de mal-estar, que é algo que todos nós convivemos e que, de certa forma, a nossa sociedade atual, ela não permite muito que a gente viva o mal-estar, né? Então, quando qualquer mínimo mal-estar, você precisa resolver. Então, o excesso de medicação ou de ficar procurando o diagnóstico, porque de repente dá um nome para isso, é como se aliviasse um pouco o nosso mal-estar. A culpa é de quem, né? E às vezes é assim, puxa, nós temos um corpo, né? E uma mente que dói, que envelhece, que oscila, que responde imediatamente, né, às nossas emoções, às questões do nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que ter um olhar, uma escuta mais atenta ao sofrimento psíquico, né? O que aquilo representa enquanto sofrimento. Então, quando o paciente vem e diz, eu sou bipolar, sabe, né? Eu digo, não sei, me conta. Né? Ele pode até achar estranho, nossa, vindo um profissional que não sabe o que é, mas eu quero que ele diga o que ele entende por isso. Né? Ou eu sou ansioso. Não, como que é a sua ansiedade? Não a ansiedade enquanto um conceito, mas a ansiedade enquanto o que representa para ele. Né? Eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira, usar o diagnóstico para abrir e não para fechar. Perfeito. É bem isso. Perfeito. Isso, inclusive, porque
assim, foi um autodiagnóstico meu. Eu Eu queimando, mesma me eu avaliei. queimando minha língua aqui. Mas eu fiz terapia por 6 anos ali e eu tenho dermatite nervosa. Aí acabei tendo pityriase rosa, que é uma alergia na pele, que se dá pelo estresse, pela ansiedade. Eu falei assim, não, eu sempre soube que eu sou ansiosa, mas não achei que isso fosse um problema, né? Cheguei no meu terapeuta e falei, porque acho que eu tinha lido em algum lugar sobre a TAG, que é o transtorno ansioso generalizado. E cheguei pro meu terapeuta, primeiro cheguei pra ela e falei assim, mas eu acho que eu tenho TAG. E ela falou assim, você acha? Eu acho que você E tem nem certeza. entrei nisso, né? Ela deu uma risada meio... Acho que você tem que ter certeza. Cheguei pro meu terapeuta e falei assim, que é o Henrique Volpe, maravilhoso. Eu falei assim, Henrique, eu tô achando aqui, tenho quase certeza que eu tenho transtorno ansioso generalizado. Tudo se encaixa. Aí ele olhou pra mim, deu uma risada. Ele não ia falar assim, sim, você tem. Mas ele deu a entender assim, tava demorando pra você vir e falar, Essa história, você né? tem mesmo. E realmente, óbvio, diferente de outras pessoas, a minha TAG, ela é muito leve. Mas eu já sei, tá acontecendo isso, tá, eu tenho que dar uma olhada. Eu acho que é para isso que serve os diagnósticos, ou entender como é que o corpo sente a emoção, né? Como é que o corpo mostra. Para que você possa ter estratégias Aprender a de lidar. autopreservação também, né? Eu preciso desacelerar. Exatamente. Eu sou uma pessoa que dificilmente tem mau humor e dificilmente... Eu não sou agressiva também. É mais fácil eu largar a pessoa falando sozinha e ficar quieta do que ser. Mas eu percebo que se eu tô cansada, eu preciso dar um tempo, porque é onde meu humor vai mudar, onde eu vou ficar um pouco mais áspera. Então, eu já aviso, principalmente as meninas que estão mais próximas, olha, eu tô cansada. Elas já sabem que é melhor me dar um espaço, me deixar ali um pouco, né, segurar um pouco a carga. Então, eu acho que não é o diagnóstico, mas é o se conhecer. Exatamente. Como eu sinto, como eu me sinto. E aí passa o processo terapêutico, a terapia em si, né? Ela passa exatamente por essa oportunidade, eu enxergo assim, né? De você ir através da fala ou através do trabalho de corpo, ou seja, né, a linha que se vai estar, ir se conhecendo como é que eu funciono, como é que meu corpo reage, como é que as minhas emoções afloram, o que que pega para mim, né? Mas talvez seja mais coerente e maduro do que simplesmente determinar. Que as pessoas chegam abraçadas no diagnóstico, né? Quando isso se transforma numa identidade, né? Eu acho que a gente entende que o diagnóstico é importante para dar uma direção para o tratamento, né? Diagnóstico quanto direção, claro. Alguns quadros se tratam de uma forma, outros de outra forma. Então, entender o diagnóstico, de repente, ele tem essa função de você encontrar um caminho. O profissional encontrar um caminho por onde ele vai, né? Mas não muito mais do que isso, né? Porque senão a gente começa já a tratar isso como uma identidade e o sujeito muitas vezes deixa de se responsabilizar pelo seu sofrimento e coloca isso na conta do diagnóstico. Né? Eu sou assim. Aprenda a lidar comigo, porque eu tenho isso. Eu sou impulsivo mesmo, trato mal as pessoas porque eu tenho determinado diagnóstico. Né? E o diagnóstico serve não para isso, serve para que você então comece a se responsabilizar por esse sofrimento, que é causado então por esse diagnóstico. Mas então, por isso, o mais importante é entender o sofrimento. É exatamente isso. Foi exatamente isso que eu fiz. Daí eu cheguei. Pro meu terapeuta, falei tudo isso, mas foi realmente um norte de... Eu vi uma luz no fim do túnel de... tá. Isso aqui explica muita coisa. E agora eu já entendi por que eu fazia isso, eu deixava de fazer isso. Não falava muito, era mais na minha. Porque eu tendo essa pessoa que guarda tudo e uma hora eu explodo. E quem tá perto se cuide, que é difícil. E isso foi muito importante para o meu próprio desenvolvimento. E também, mais pro lado profissional, quando eu trabalhava nesse colégio em específico, era sempre... com essa criança específica, não, essa criança tem isso, e eu bati na tecla por meses. Não tem, eu tenho certeza que não tem. Só que eu queria entender qual que poderia ser o possível diagnóstico para eu conseguir tratar aquela criança, né, ter uma educação ali, uma intervenção que fosse um pouco melhor para que ela se desenvolvesse melhor. E eu segui o que eu achava que era o correto, do possível diagnóstico que eu achava que era correto, e deu muito certo. Muito certo. Que é isso, a gente não precisa dizer para o paciente um possível diagnóstico, a gente precisa olhar para que a gente possa planejar, né, as sessões ou
Como que se pode desenvolver aquilo tudo, né? E por que foi para a psicanálise, com tantas opções? Certo. Bom, a gente sabe, né, que a faculdade de psicologia a gente tem um contato com diversas teorias fascinantes, né? E professores que falam com uma paixão em determinada teoria, que a gente passa a gostar da teoria muitas vezes pelo professor, né? Pela professora. E foi mais ou menos assim. Eu estava no 3º ano, acho, de faculdade. Na época era anual, fazia uma faculdade que era anual. Seria, fosse o 6º, né, período. E aí eu fui num evento fora da faculdade e eu vi uma psicanalista, foi professora minha, Ângela Valori, né, a psicanalista curitibana. E ela falando sobre psicanálise, Freud, Lacan, e eu ouvi ela falar e falei, nossa, achei isso fascinante. Falei, acho que é com isso que eu quero trabalhar, é com essa teoria, né? Mas antes disso eu me interessei por muitas outras, né? Gostei muito de análise do comportamento, gostei muito, me interessava inicialmente, né, também pela psicologia corporal, e achava isso fascinante. Infelizmente não tive muito contato com ela durante a faculdade, né? Mas entrei na faculdade com um grande interesse assim, sobre isso. Cheguei a gostar da psicanálise mais kleiniana também, né? Que é uma outra, para quem não conhece, uma outra abordagem, né? Uma psicanálise um pouco diferente. Mas quando eu vi essa professora lacaniana, ela falando, a maneira que ela falou, aquilo tudo fez sentido. E aí eu comecei minha formação, né? Paralelamente, eu comecei a frequentar a Biblioteca Freudiana de Curitiba. Comecei a fazer análise nessa época, no 3º ano de faculdade. Comecei a fazer análise, comecei a fazer os seminários da Biblioteca Freudiana. E aí segui lá por bastante tempo depois. Depois saímos, né, um grupo de membros saiu da biblioteca, fundou uma outra instituição, fiz parte até da fundação, que é a Letra. Depois eu acabei saindo também. E hoje eu circulo por diversas instituições, onde tem um profissional que eu gosto, que vai falar, eu vou lá ouvir, né? Então não faço parte de nenhuma instituição de psicanálise, mas estou sempre atento no que elas estão trazendo, né? E aí depois fui estudar psicanálise no mestrado e no doutorado, na filosofia, né? Filosofia da psicanálise. Então eu fui para filosofia porque eu queria estudar teoria pura, assim, com um pouco mais de rigor. E aí eu encontrei na filosofia um lugar onde se estuda com muito rigor as coisas, né? Eu lembro que eu escrevia qualquer coisa lá, assim, como psicólogo acostumado a fazer relato de clínica, assim. E meu orientador falava assim, não, na filosofia não é assim. Se você fala de uma coisa, você tem que explicar o que é. Você não pode partir do ponto de quem leu sabe o que você está falando. Então, ou coloca uma nota de rodapé de meia página, ou gaste umas 2 páginas para explicar o que você quer dizer aqui. Isso. E aí eu fui fazendo isso. Então, fiz isso. Depois, na filosofia, né, aí eu segui estudando Freud, Lacan, no mestrado e no doutorado. E sempre a gente está aprendendo, né? Ouvindo gente e lendo coisas novas. A gente não para nunca, né? Não. E para quem não sabe, como que acontece a formação do psicanalista? Porque ela é um pouquinho diferente das outras, né? Ela tem um pouquinho mais de... ela tem quase um protocolo ali, né? A gente entende que a formação da psicanálise ela é a partir de um tripé, né? Que é estudo teórico, a supervisão clínica, que é você levar casos que você atende para um profissional mais experiente, que pode te ajudar a dar um olhar de fora, né? E ajudar você a resolver alguns impasses em determinados atendimentos. E a análise pessoal, né? Que a gente considera o mais importante. Então, a gente costumeiramente se fala, né, que um psicanalista se faz um divã, né? Ou seja, que é a partir do seu processo pessoal, né? Então, esses 3 pontos, estudar a teoria, a supervisão clínica e a análise pessoal, né? E em algum momento você se autoriza psicanalista, né? Você entende que pode escutar os outros a partir dessa abordagem, né? E continua com o seu estudo, continua com a sua análise, continua com as suas supervisões, né? E aprendendo sempre com o que os pacientes trazem, né? Sempre porque é uma troca, né? Essa escola é eterna, né? De quem escuta o outro, de escutar o sofrimento do outro,
é sempre um aprendizado, né? E também faz a gente levar coisas para a própria análise, para a própria supervisão, né? Então, um ciclo aí. Enfim. E o psicanalista precisa ser psicólogo? É legal essa pergunta, né? Assim, a psicanálise, ela surge na mesma época da psicologia, historicamente, né? A psicologia está se desenvolvendo como ciência, e a psicanálise com Freud, que era um neurologista, era um médico que começava a achar que existia alguma coisa a mais naqueles pacientes do que questões físicas, né? Então, isso que, para mim, não está... Né? A ideia de Freud explica porque ele não estava satisfeito com as explicações da medicina da época. E passa, então, a estudar sobre o inconsciente e tal. Então, e Lacan, que é um outro grande psicanalista, que veio depois de Freud, bem depois, é um psiquiatra, né? Então, a psicanálise, ela não surge por psicólogos, né? Ela surge por... então, tinha gente da educação, então a gente tem outros psicanalistas, alguns eram pediatras, outros eram educadores, outros eram filósofos, enfim. Então, desde o seu começo, ela foi estudada por outras pessoas também, para além. Hoje em dia, a gente sabe que na faculdade de psicologia, a gente estuda mais psicanálise. Talvez seja um lugar hoje que se estude mais psicanálise, seja na psicologia. Por isso é mais comum hoje psicanalistas serem psicólogos. É muito mais comum. E eu acho, inclusive, que a faculdade de psicologia traz uma bagagem importante com estágios, né, com atendimentos, que te favorece assim, o exercício dessa escuta, mais do que outras profissões. Mas ela não é uma profissão como a psicologia regulamentada. Ela é uma ética, ela é uma prática, né? Então, normalmente exercida por psicólogos ou por médicos, pode ser também por filósofos, pode ser por pedagogos, pode ser por fonoaudiólogos, né? Então, mas comumente, no Brasil principalmente, hoje a gente tem, a maior parte dos psicanalistas são psicólogos e psicólogas, né? Mas não precisariam ser. Mas a gente acaba tendo contato maior, né, com a psicanálise, né, na faculdade, esse interesse todo, então... E acho que esses outros saberes, das outras abordagens também, e das outras matérias que a gente acaba tendo, das cadeiras que a gente acaba tendo na faculdade, também ajuda a ampliar esse olhar, né? Não que se a pessoa que só fez, com muitas aspas, porque acho que não é tão simples assim, psicanálise, não vai ter, mas vai ser muito mais por conta própria, né? Na faculdade a gente acaba estando ali mais exposto obrigatoriamente. Isso, as aulas de psicopatologia, a gente está falando do diagnóstico, técnicas de entrevista, técnicas de observação, né? Então, antes de aprender uma teoria, aprender a escutar, aprender a observar, né? Como que se observa um comportamento, como se escuta, como se faz uma pergunta, né? Como se monta uma entrevista, né? Uma sessão de terapia é uma entrevista, né? Não é estruturada, porque não tem as perguntas prontas, mas é uma entrevista, né? Então, o contato com a filosofia que a gente tem, né? Com as escolas. Então, acho que tudo isso dá um background interessante, assim, né? Para a profissão depois. Então... eu acho um bom caminho, né, para aqueles que querem conhecer mais a psicanálise, o curso de psicologia. Porque também vai ter a oportunidade de conhecer outras abordagens, pode se apaixonar por outras abordagens tão fascinantes quanto, né? E abordagens que tem um pouco da psicanálise também ali. Eu acho que tiveram conexão. Né? Mas é que, por exemplo, se você vai fazer algum curso fora da psicologia, talvez não tenha tanto, por exemplo, da analítica, da TCC, da... mas o Freud, ele tá ali, né? Ele tá em tudo. Ele tá em tudo. Ele foi muito, muito corajoso, né? Porque numa época em que a gente existia toda aquela questão de um saber médico, ele é um neurologista, ele vai por um caminho completamente diferente, né? De entender a função do inconsciente, o quanto a gente não sabe por que faz determinadas coisas, né? Acho que isso é psicanálise. Ela subverte o código cartesiano lá do penso logo existo, né? Que é colocar a razão no centro do ser humano, que isso assim é um paradigma da modernidade, e para mostrar que a maior parte nossa a gente não pensa, né? A gente faz sem pensar. Né? A ideia do iceberg, né? O inconsciente é aquilo que está submerso, aquilo que a gente não vê, né? Mas representa a maior parte. Então essa inversão que ele faz, para a época ainda, a gente está falando de 1895, 1900, ele escreve Interpretação dos Sonhos em 1900, né? Então isso foi revolucionário,
né? Então, eu acho que esses grandes nomes de qualquer área, qualquer ciência, eles foram revolucionários, porque eles se arriscaram, eles colocaram sua carreira em jogo ali, né? Que poderia... E foram muito criticados e suportaram essas críticas, né? E para conseguir desenvolver a sua teoria. Eles tinham uma obstinação em defender aquilo que eles acreditavam e descobriam dentro do que buscavam, né? E isso que a gente está falando de ir para a escola e ampliar o conhecimento, se vê nessas pessoas, porque eles faziam essas parcerias, né, ao longo dos seus estudos. Então, eu vou conversar Freud lá com Charcot, que era para hipnose, vou entender melhor isso, eu vou conversar com fulano, trocava cartas com outros profissionais. Com Jung, né, caminharam juntos até 1914, quase 20 anos de trabalho juntos, para depois, com divergências teóricas, cada um foi para o lado e veja... construído duas teorias que são brilhantes, né? De pessoas que trabalharam juntos, decidiram fazer coisas separadas e cada um conseguiu desenvolver algo muito interessante, né? Então, porque aí cada um tem uma inquietude, tem uma afinidade com determinado conteúdo. Então, é muito importante, sim, expandir, aceitar, né, as escolas como possibilidade de que o conhecimento não se esgota em si. Né? E dentro da tua jornada, o que você tem aí de curiosidade que você possa dividir com a gente, assim, até de consultório, né? Claro que é delicado, a gente não vai expor absolutamente ninguém aqui, mas curiosidades que você foi atravessando, que você foi encontrando na tua jornada e que você fala, nossa, não imaginava isso, ou tive dificuldade de lidar com isso, porque nós não somos só psicólogos, nós somos indivíduos também, que sentimos, né? As pessoas às vezes acham que não, mas sim, a gente também sente desconforto, sente sofrimento, porque a vida também está acontecendo para nós. Mas ainda dentro do consultório da profissão, você tem alguma curiosidade que você possa dividir conosco? Olha, de algum case, assim? Fui pego de surpresa. Assim, o trabalho com adolescência eu acho um trabalho muito, muito interessante, muito legal, assim, né? Primeiro porque cada época, assim, os adolescentes, eles são diferentes, né? Eles têm novas gírias, eles têm novas questões. Então, a gente está aprendendo o tempo inteiro com as coisas que eles vão trazendo, né? Então, nesses anos todos, assim, tendo adolescentes no consultório, muita coisa diferente, gerações, né, que trazem questões completamente diferentes, assim. Então, desde... a gente estava falando agora há pouco sobre ansiedade, né? Desde adolescentes que na pandemia começaram um caso que ele começou a gravar vídeos pro TikTok e virou um fenômeno da internet, né? Bastante conhecido, com bastante... E começa, de repente, a fazer muito sucesso e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade sobre aquilo. Mas uma responsabilidade, assim... gravava vídeos 2 vezes na semana. Só que se ele fizesse um vídeo na terça-feira e performava, né? Daí eu lembro dele... aprendi com ele isso, né? O vídeo que performava... o de quinta performava um pouco menos, tinha menos engajamento. Ele produziu uma crise de ansiedade. Né? Por quê? Porque ele achava que... Será que eu não sou mais tão bom? Será que aconteceu alguma coisa? Né? Então, você vê pessoas com questões de ansiedade muito cedo. Coisa que a gente não tinha antigamente, né? Sim. Parecia isso que era coisa de adulto, né? Mas outros aspectos que são interessantes nessa época é a própria descoberta amorosa, a maneira de se relacionar com os outros, né? Então, eu lembro um caso muito interessante também de um adolescente que dizia assim, ele gostava de uma menina na escola e eles chegavam em casa e conversavam, eu não lembro qual que era na época o aplicativo, mas conversavam acho que era o Facebook, muito tempo pelo Facebook. E quando eles chegavam na escola, eles pareciam estranhos, eles nem se falavam. E aí passava a tarde inteira. Aí eu lembro que um dia eu disse assim, e você não pensa em falar com ela? Ele disse assim, mas eu vou falar o quê? Né? Então, assim, ele tinha uma comunicação que era de uma outra forma, né? Você vê, ele falava o tempo inteiro com ela, só que era ali atrás do computador. Nesse lugar seguro, Quando né? eu disse, você pensou em falar, foi um espanto, mas eu vou falar o quê? Como se ele não tivesse nada para falar, né? Então,
Como se já não estivesse falando, né? Como se já não estivesse falando. Eu disse isso, mas você sabe, você fala muito com ela. O que eu quis dizer, eu falar realmente é esse que você se espantou. É de um contato, porque não adianta, tem coisas que não são substituíveis, né? Assim, o contato presencial, eu sempre digo virtual, é aquilo que tem potencial para ser real, mas não é real, né? Ele é virtual, é um outro conceito. Então, eu acho a clínica da adolescência, ela é sempre curiosa, porque ela sempre traz essa novidade, assim, né? Sempre traz uma coisa que você aprende, que você não sabia, um tipo de conflito, um tipo de sofrimento, né? Muito próprio, assim, que às vezes a gente vê que os pais não reconhecem, às vezes nem os amigos reconhecem, está vivendo uma coisa muito específica ali, né? E como a gente tem que entender aquilo, como a gente tem que entender que aquilo está produzindo um sofrimento no sujeito, né? Mas, assim, isso foi o que me veio, assim, na cabeça agora. Mas uma coisa que eu acho que o trabalho de consultório, né? Ele é um trabalho, de certa forma, um pouco solitário, né? Porque a gente está ali no consultório com os nossos pacientes, você sai para almoçar, você não tem colegas de trabalho, muitas vezes, a não sei que você trabalha numa clínica, mas é uma coisa muito solitária. Eu acho que um pouco de procurar docência foi por causa disso também, sabe? Porque na docência eu vivo aquela coisa que eu acho legal, que é você encontrar os outros na sala dos professores, tomar um café junto, falar coisa, cada um vai para sua aula e você ter um ambiente de trabalho. Eu acho que o ambiente de trabalho do psicólogo, do psicanalista, é um ambiente um pouco solitário, né? E a gente tem os aspectos também da ética, a gente não sai contando todas as coisas que a gente ouve, né, no consultório. Então, deve, né? A gente guarda aquilo, então é aquilo que fica com a gente não fala e que a gente, às vezes, durante o dia não conversa com outras pessoas, né? Então, ele tem um aspecto que tem gente que gosta bastante disso, né? Eu confesso que precisei buscar a docência e acho que um pouco a música justamente porque tem um lado meu que acho que precisa falar mais com outras pessoas, né? Mas eu acho que tem essa curiosidade também, que é uma profissão que, de certa forma, ela faz a gente lidar um pouco com essa questão da solidão, né? Da solidão, E até da solidão de lidar com esses segredos todos, né? Como é que você gerencia quando algum assunto do consultório do paciente te pega? A gente precisa levar para supervisão ou para análise, né? Isso com toda certeza. E não estamos livres disso, né? Não. Eu acho que essa ideia, muitas vezes uma imagem que se tem, né, de o profissional da psicologia como alguém que não tem problemas ou que não é afetado por... como você consegue... A gente consegue porque a gente tem um momento em que a gente fala dessas questões, um momento que a gente fala disso, que também é num lugar sigiloso, né? Seguro, protegido, né? Que a gente pode falar, que essa pessoa não vai levar isso adiante, enfim, que a gente pode trabalhar essas questões. Então, isso é fundamental, né? Eu acho que qualquer abordagem, né, se você se dispõe a escutar o outro, você tem que ter um lugar para ser escutado, né? Isso é fundamental. Então, isso acho que é, assim, condição que é fundamental, né? Quando que você sentiu que você estava pronto para sair do divã e ser o psicólogo, o psicanalista? Eu comecei a fazer a análise no 3º ano da faculdade, né? E então, quando eu me formei, eu fazia 2 anos que eu fazia a minha análise, né? E a gente, na faculdade mesmo, a gente começa a atender, né? Nos últimos anos, né? Já começa a atender com supervisão, né? Então, eu comecei a atender em seguida que eu me formei, né? Eu fui depois fazer uma pós-graduação em saúde mental, psicopatologia, mas eu comecei a atender, só que a gente leva mais casos para supervisão no começo, né? No começo a gente leva, assim, praticamente todos os casos para supervisão. Então, a gente atende e faz supervisão daquele caso, Eu tive né? uma situação nessa clínica de estágio do último período ali, da pessoa dizer assim para mim sobre o contrato, né? Mas e se eu me suicidar? O contrato é cancelado automaticamente. Meu Deus do céu. E se você não tem um certo preparo natural, você sai apavorado com aquilo. A minha vontade foi exatamente rir, como eu ri agora. Mas é claro que eu não fiz isso. E falei, olha, cada caso é um caso. Se isso vier a acontecer, a gente vai saber o que vai acontecer sobre. Porque não tenho garantias, né? Nenhuma.
E assim, eu acho que é importante, né, a gente estar preparado para ouvir essas coisas, saber o que fazer com isso, né, quando a gente ouve alguma coisa nesse sentido. Sem banalizar, mas também sem supervalorizar. Exato, né? E se responsabilizar pelo aquilo que se ouve, o quando, de repente, uma questão dessa de sigilo vai precisar ser quebrada. Claro que você vai perguntar, um paciente, um adolescente que traz uma questão dessa no consultório, você por exemplo, que vem chegando com ideações, né, que a gente fala, a gente não vai deixar ele ir embora do consultório se não for com alguém. Dizer, olha, vou precisar chamar alguém, a gente vai precisar, né, é uma responsabilidade. Então, isso entre o sigilo e aquilo que faz parte de uma responsabilidade, ética, né, com a questão da vida, né, então, assim, isso é muito importante. Então, fazia a supervisão, no começo era com muita frequência, depois a gente vai fazendo com uma frequência um pouco menor, mas às vezes chega um caso que pega numa questão pessoal sua, né? No momento que está passando a sua vida, por exemplo, o paciente vem e fala daquilo e você está tratando aqueles pontos, por exemplo, né? A gente precisa saber quando a gente não pode atender alguém, às vezes encaminhar, fala, vou precisar te encaminhar, não posso te atender, né? Então, acho que isso é muito importante ter em mente, reconhecer as nossas limitações, né? Quem a gente, por questões pessoais ou por, né? Então, eu não costumo atender alunos, né? Não costumo atender alunos porque a gente, em sala de aula, é um ambiente que muitas vezes a gente fala sobre casos clínicos, né? Então, a gente não atende alunos porque fica uma situação, puxa, mas aí ele estava trabalhando um caso clínico, agora eu sou o paciente, eu vou virar um caso clínico que vai ser discutido em sala de aula. Então, eu sempre indico para um outro colega, sempre indico para algum colega, né? Então, mas são posicionamentos que alguns são pessoais também, cada um tem que reconhecer até onde pode e entende que faz parte da sua verdade, né? E ser muito honesto consigo mesmo, acho que isso é fundamental, né? Para saber quem a gente pode atender, em que momento. Às vezes tem momentos que a gente tem que atender menos, tem épocas que a gente pode atender mais, tem épocas que a gente tem que dar um tempo, né? Então, acho que todas essas coisas são importantes, né? E ao longo aí desses... Quer perguntar? Eu ia perguntar se você faz análise sua com algum outro profissional ou se você optou por outra abordagem para ser seu terapeuta. Eu sempre fiz análise, eu nunca fiz trabalho com outra abordagem. Atualmente não estou fazendo, né? Estou querendo experimentar o online agora, porque eu tô pensando em fazer com um profissional que não é daqui e para também experimentar esse dispositivo do online, que depois, que eu atendo bastante assim, experimentar como paciente, né? Como analisante, que a gente diz, porque essa é uma prática que a psicanálise foi bastante resistente a isso antes da pandemia, e quando veio a pandemia, a visão mudou, inclusive a orientação era que a gente não atendesse, assim, a gente discutia sobre isso, que a gente não atendesse em consultório. Então, muitos analistas, durante a pandemia, migraram 100%. Eu, por exemplo, fiquei durante 1 ano praticamente sem ir para o meu consultório fechado, né? E depois, sem atender? Atendendo só online. Praticamente todos os pacientes foram para o online e continuei atendendo online, né? E hoje é uma prática que a gente divide, né? Assim, tem metade praticamente dos pacientes. Isso dá a possibilidade de atender pacientes de outros lugares, né? Então, eu tenho um paciente da Austrália, o horário que eu tenho para ele é 6 horas da manhã. Ele faz análise 6 horas da manhã, do dia seguinte, assim, sempre, né? Começa o dia já... Eu atendo bastante pessoas. Eu tinha só um horário 5 horas da tarde e ele disse, para mim vai ser 6 horas da manhã, mas tudo bem, eu quero. Então, e aí eu tenho pensado agora em retomar um processo online. Vai ser muito legal. Porque eu acho... Primeiro porque a gente tem essa coisa da transferência com o profissional. Como é que isso acontece, né? Eu faço... Hoje eu até vou pessoalmente, mas eu fiz por um período online para me formar, para poder oferecer, sabe? Sentir isso como paciente, né? Ou como, no meu caso, paciente. E daí também poder levar isso. A gente está sempre estudando e tal. Agora, até recentemente, eu fiz uma atualização dentro da psicorrachiana.
E uma das aulas falava exatamente sobre a terapia breve e como é que isso vai para o virtual. Como é que a gente trabalha o corpo no online? Porque no meu caso ainda tem o trabalho da vegetoterapia que acontece, né? Como é que faz isso? Se nenhum teórico viveu a internet para ter esse modelo pronto. A gente vai precisar também dar o nosso jeito aqui, né? Acho que você vai curtir bastante. Eu acho que durante a pandemia nós fizemos muitos seminários assim online de como seria essa prática, né? Como seria feito, que maneira, o que muda, o que não muda, né? Porque a gente tem a questão do divã, a gente tem vários aspectos. Então, criar, né, uma forma que pudesse, né, ter o mesmo efeito, né, o trabalho tivesse o mesmo comprometimento, o mesmo efeito. Então, a gente precisou discutir bastante sobre isso, até... né, foi mais ou menos como foram com as aulas, né? A gente precisou aprender uma forma nova, né? E acho que hoje ela veio, acho que isso possibilitou, né, que muita gente pudesse ter acesso, né, à psicanálise, a psicoterapias a partir do online, né? Então, eu acho que no final das contas foi bom para todo mundo esse aprendizado com o online, né? Eu acho que hoje já tem uma prática bastante responsável e ética nesse sentido, né? Então, acho que isso foi um ganho. E você, como psicanalista, você ainda usa o divã em consultório? Porque tem alguns profissionais que meio que aboliram já essa ideia, né? Sim, eu uso, eu entendo uma importância do divã, né? Que eu acho que assim, poucas pessoas falam sobre isso, né? Porque de fato se é só uma coisa, enfim, de um estereótipo, né? De um estilo, assim. Não, a gente entende que o paciente vai para o divã quando ele entra de fato em análise, né? E quando ele entra de fato em análise, a gente diz assim que a transferência está estabelecida, ou seja, ele te colocou já num lugar que a gente chama de sujeito suposto saber, né? Ele supõe que você sabe alguma coisa sobre ele, a gente não sabe, mas ele supõe isso, ele acredita, ele confia isso, né? Então, quando essa relação está estabelecida e muitas vezes quando o paciente traz um sonho, por exemplo, sonho se conta no divã. Então, quando o paciente vem a primeira vez e fala assim, eu tive um sonho que eu queria falar, esse é o momento que ele passa para o divã. É um dos, né? Porque a gente entende que falar sem o falar direcionado a um outro é diferente, né? Então, a posição do analista é fora do campo de visão do paciente. Então, o paciente fica no divã e não fica no divã olhando, ele fica ouvindo o que o analista fala aqui, né? E ele fala para ninguém. É uma fala... Então, a gente entende que é o momento em que ele não fala para você. É onde ele fala para ele mesmo. O próprio Christian Dunker diz que a análise é um lugar para dar explicações a si mesmo, né? A psicanálise é um lugar para você dar explicações a si mesmo. Então, ele fala sem estar direcionado ao outro. E a gente entende que o olhar do outro é inibidor também, né? É diferente quando assim. Então, quando o paciente fala sem estar olhando para você, ele fala de outras coisas. Isso tem a ver com aquele conceito que Freud explica quando ele deixou de usar a hipnose sobre a nossa capacidade de interpretação, até sem perceber, né? Sobre as coisas. Então, ele hipnotizava para trazer mais conteúdo e lá pelas tantas ele entendeu que aquele conteúdo também era interpretado, que ele não vinha puro. Isso. Recordar, repetir e elaborar, né? Então, assim, não adiantava alterar a consciência do paciente, hipnotizar ele para ele confessar coisas, se quando ele retomasse o estado dele de consciência, ele não ia lembrar daquilo que ele fez, então não teria efeito. Então a gente precisa falar num estado de consciência que a gente consiga se ouvir, né? Ouvir aquilo que a gente fala. Então muitas vezes o paciente fala alguma coisa, a interpretação está só em repetir o que ele falou, né? Repetir o que ele falou. Então, aquela palavra que ele escolheu, você repete e aí ele para e ele ouve. Às vezes eu costumo dizer assim, você ouviu o que você disse, né? E fala determinada palavra, para que ele possa se ouvir, né? E quando ele se ouve, ele tem uma possibilidade de elaborar isso de alguma maneira. Ele vai ter que dar uma explicação sobre isso para ele mesmo. Ele vai ter que... Por que ele falou isso, né? Então, assim, eu brinco. Se ele chega e diz que ele tem 3 irmãs, né? A Maria, a Cristina e a Andréia. A Maria é assim, a Cristina é assim, porque a Maria... E não fala da outra, fala assim, não, peraí. E a Andréia? Por que você não falou da Andréia? Tem a Andréia. Não, então me fala sobre a Andréia. Essa que ela esqueceu... né? Esse que ele esqueceu de falar,
Não foi por acaso que ele esqueceu de falar, né? Então, o que ele quer? O que tinha por trás desse esquecimento? Às vezes o paciente diz assim, quase que não vim hoje para a sessão, né? Diz assim, sobre o que você não queria falar? Eu começo dizendo isso, né? Sobre o que Nossa, que você... já pegou uma faca e enfiou no coração. Sobre o que você não queria falar, então, né? Quando ele vem e te diz isso, né? Espera, ele tá me dizendo isso, ele tá querendo dizer alguma coisa sobre essa quase falta, né? Então, eu digo, o que você não queria falar, né? Eu até ia falar para você explicar um pouco do que é a análise, porque eu vejo muitas pessoas, até colegas de profissão, assim, que acham que realmente é só o divã. Você vai lá e você vai ficar deitado, você vai ficar falando tudo. Só que não tem só o divã em si. Existe mais ali do que a análise. O psicanalista não vai botar você no divã todos os dias, todas as vezes. E aquela ideia de que ele não fala nada, né? Também que muitas vezes tem, né? E que tá sempre só analisando. Isso, só analisando o que fala, deu o horário, tchau, acabou até semana que vem, ou até, sei lá, isso, né, exato, daqui quanto tempo. Exato. Então, assim... Mistificar um pouco, né? Veja, às vezes as pessoas perguntam, tem diferença psicoterapia e psicanálise? Ela tem diferença em parte, né? Freud fez questão de dizer que a psicanálise era diferente das psicoterapias, justamente para marcar essa psicanálise e psicologia que estavam crescendo juntas, mas a psicanálise produz efeitos de psicoterapia, a gente não pode dizer isso, né? Se produz terapia a partir daquilo que se fala em análise, né? Então, assim, é um tratamento, né? Claro, é um lugar onde a gente não dá as respostas, porque a gente não tem essas respostas, né? Possivelmente, sim, a psicanálise seja uma abordagem que fale menos do que as outras, talvez fale menos, ou aponte menos coisas, assim, ela é menos diretiva, a gente vai dizer assim, né? Algumas abordagens vão dar, assim, tarefas para né? Essa semana faça tal coisa, anote, depois você me diz, né? É uma técnica de outras abordagens. A psicanálise não faz isso, então, você não leva tarefa, é aquilo que você fala ali, né? Só que o que você fala, isso é interpretado. Interpretado não significa você dar um sentido para isso. Você conta na lista. Mas você faz uma pontuação para que esse sujeito produza um sentido. Né? Produza um sentido. Então, lembro de um paciente, uma vez que ele era psicólogo já formado, mas ele era jovem, né? Ele é bastante jovem e ele tinha muita insegurança. E ele não se imaginava como profissional. Aí um determinado dia, ele resolveu fazer uma pós-graduação. Achou que se ele fizesse uma pós-graduação, ele ia se autorizar, ia se sentir melhor para poder atender. Ele começa a fazer uma pós-graduação e ele vem na sessão e conta do primeiro dia da pós-graduação. Ele diz assim, nossa, eu achei interessante a turma, porque todas as outras pessoas que estavam lá eram adultas. E eu disse, e você não é? Né? Apontei isso para ele, por quê? Você não é? Então, como assim os outros? Ele estava lá na mesma condição dos outros. Ele era habilitado para fazer aquela pós, ele tinha se formado já, podia fazer uma pós-graduação e ele era um adulto. Mas isso que ele fala é como ele se sente, né? Todos os outros eram adultos. Essas pessoas que estavam lá, ele via como adulto, mas ele não se via como adulto, né? E essa era a questão dele, né? Então, essas são pontuações que são feitas numa análise, né? A gente pega assim, esses equívocos. A pessoa vai falar uma coisa, não fala, esquece, troca uma palavra por outra, ou traz um sonho, exatamente, né? Então, esses equívocos, a gente mantém uma atenção flutuante, que a gente fica ouvindo, né? Sem dar sentido para a fala, e quando alguma coisa vem que gera um estranhamento, você pergunta de novo, mas o que você quer dizer com isso? Faz com que o paciente produza um sentido em cima daquilo. Aquele exemplo da ansiedade, né? Eu sou muito ansioso, sabe? Não sei, me conta, como que é a sua ansiedade? Né? Não interessa eu explicar para ele o que é ansiedade, interessa que ele construa algo sobre isso que ele chama de ansiedade. Onde a ansiedade afeta nele em si, né? Exato, a afetação mesmo, né? Isso que é o patos, né? Que é a patologia é de afetação, né? Aquilo que nos afeta. Então, essa ideia, que ele possa construir uma história sobre aquilo. É um lugar onde a gente constrói histórias, né? Sempre digo assim, a gente chega lá com um livro que já tem algumas páginas escritas, né? Seja você viveu 5, 10, 20, 30, 40 anos, você tem essa quantidade de vida escrita já num livro. E você não vai mudar ela, né? Só que é um livro que está em construção ainda, né? Você chega lá numa análise, a ideia primeiro é que você não seja mais
ator, você seja o autor, né? Você possa escrever. Então, você vai pegar a caneta e como é que você vai escrever as próximas páginas, né? Daqui para frente, como você vai escrever. Né? Às vezes vai ter tom de drama, às vezes vai ser engraçado, às vezes... Mas como é que você quer escrever a tua história daqui para frente, que é o que é possível. Claro que a gente traz elementos do que já está escrito lá, que é o que a gente carrega da nossa infância, já tem algumas coisas escritas, a gente não muda, mas eu posso usar isso como inspiração para escrever o que vem pela frente, né? Então, um processo mais ou menos esse, a gente escrever uma biografia a partir do momento em que ele vai contando a sua história e vai sendo pontuado na sua história, nos equívocos que aparecem. Essas pontuações, equívocos que matam a gente lá dentro. A gente sai com raiva do analista às vezes. Não, nada a ver isso que ele falou. Eu acho que ele me odeia. Né? Da onde que tirou isso? A minha primeira analista eu fiz por 13 anos. E era uma época em que podia fumar em lugares fechados. Uhum. E ela era fumante. E às vezes eu estava no divã lá e ela puxava o isqueiro, aquele isqueirinho zip, e acendia um cigarro no meio da sessão. Eu ficava pensando na minha fantasia assim, o que será isso quer dizer, né? Será que a sessão tá muito chata? Ou eu falei alguma coisa interessante? Eu ficava imaginando quando ela acendia um cigarro, se isso tinha algum simbolismo, porque às vezes do nada assim ela acendia um cigarro na sessão, eu falava, será que eu falei alguma coisa? Talvez ela estivesse curtindo a sessão. O que isso significa? Não, ela por dentro só assim, nossa, se coçando, que ela só queria fumar mesmo. Isso ficou sempre na minha cabeça, né? E uma coisa que é muito interessante é que a gente vai atender depois, a nossa prática, ela vai ser muito baseada, ela vai ser, na psicanálise, ela é muito mais baseada na prática dos seus analistas do que dos seus professores. Então, assim, eu tenho os meus professores como pessoas, assim, que eu admiro demais e eu me inspiro muito para as aulas. Mas na minha prática de trabalho, vem sempre a inspiração da tua principalmente dessa minha primeira analista, que eu fiquei mais tempo. Porque as coisas que provocaram um efeito em mim, né? Então, por isso aquela ideia de que um terapeuta, ali se faz a partir da sua própria terapia, a partir da sua própria... Porque é ali que você... Então, eu vejo a minha prática baseada um pouco nas pontuações que ela fazia. Tal. Claro, como Lacan vai dizer, cada um vai criar o seu estilo, né? Sim. Mas é por aí, a gente se inspira meio que inconscientemente, assim, também na maneira como a coisa aconteceu com a gente. Né? Até pelo nosso próprio desenvolvimento. Nossa, isso aqui funcionou pra mim, né? Exato. Totalmente. Aquilo que ele falou me doeu, mas olha, ainda bem. Acho que se funcionou pra mim, vai funcionar pra você também. É bem isso. O que você diria para quem está começando a carreira? Assim, se você pudesse dizer quase um passo a passo, né? Eu até pergunto isso pelas mentorias que eu já te contei que eu ofereço. E eu vejo muitos psicólogos saindo, né, das suas graduações e tendo muita dificuldade mesmo de organizar seu consultório, organizar esse começo de carreira. Eu tenho um olhar mais de gestora, eu encaro como um negócio também. Então, eu gosto de cuidar dessa parte burocrática como administradora. E a hora que eu sou psicóloga, então eu vou ser a psicóloga. Para mim, até me dá essa tranquilidade de que agora eu posso atender aqui tranquilamente, porque toda a parte burocrática, que é inevitável, está redondinha, né? Mas eu vejo que muitos profissionais da psicologia, eles têm dificuldade desse outro lado, porque a gente aprende muito pouco, para não dizer nada, na universidade sobre como estruturar um negócio, que um consultório é um negócio, como é que eu cobro, como é que eu não cobro, como é que eu faço esses contratos, se eles são físicos ou não, se são só contratos, né, na palavra. O que você diria para uma pessoa que está iniciando? Se vale a pena continuar como autônomo, se eu abro um CNPJ. Um CNPJ ou não, se eu atendo plano de saúde ou não. Exato. Né? Não, eu acho que isso é fundamental, né? Eu acho que essa é uma dificuldade não superada, né, pela nossa área, porque realmente a gente muitas vezes dá atenção, que é fundamental, necessária aos aspectos, né, clínicos, teóricos, ou assim, da ciência, a psicologia, seja em qual, né, seja se for na área escolar, organizacional, ou clínica, o que for, mas a gente esquece dessa outra parte, como um negócio a ser administrado, né? Então, se você vai alugar uma sala, você tem impostos, você tá em dia com a questão do conselho, tem que estar atento às normativas do conselho, né? O que o conselho de psicologia também diz, práticas possíveis, o que não é. Então, sempre quando aparece uma coisa nova, que nem quando surgiu o atendimento online, o conselho traz uma resolução. Como é que o profissional tem que fazer para atendimento online, né? Como que você atende um caso de
uma denúncia de abuso sexual. Como é que você ouve isso? O que você faz se você ouvir isso, por exemplo, de uma criança ou de um adolescente? O que você faz com essa informação? Então, são coisas que a gente precisa saber, né? Eu acho que o Conselho de Psicologia tem um site que informa bem e faz muitos eventos nesse sentido também. E é muito bom participar, não de todos, óbvio, às vezes não dá, mas de alguns, como sócio desse conselho também. Como, isso, né? Porque a gente pode se envolver, inclusive, em tudo isso. Sim, você pode participar de comissões, né? Você pode ir acompanhar o que está acontecendo. Como isso, né? Da gestão mesmo, do seu consultório, da sua clínica, né? Então, eu acho que essas decisões são importantes. Eu acho que um outro aspecto que é fundamental, que é a gente, assim, ser interessado por tudo, né? Assim, acho que literatura é muito importante, cinema é muito importante. A gente tem que assistir filmes, a gente tem que ler livros de outras coisas também. A gente tem que... Porque eu acho que isso ajuda, né? A gente desenvolve melhor a nossa escuta. Não que a gente precisa saber, porque obviamente a gente não vai saber de tudo. Às vezes o paciente vai ter um assunto muito específico, ele vem e fala das coisas do trabalho dele. Você não precisa saber ser um conhecedor daquilo. Mas acho que é fundamental a gente ter uma vivência de cultura, assim, né? Acho que todas as profissões, né? Mas eu posso, falando desse lugar, sabe, de ler literatura, de ler filosofia, que é onde começou, né? A psicologia é filha da filosofia, né? Então, os filósofos já faziam isso muito antes de existirem os psicólogos, né? Sim. Então, eles não faziam isso por acaso. E eu acho que assistir séries, filmes, né? Isso ensina muita gente, isso aumenta o nosso repertório, né? O nosso manejo com outras pessoas. Eu acho isso muito bom, porque embora eu falei agora há pouco que às vezes é um trabalho solitário, mas a gente trabalha com pessoas, né? A gente está o tempo inteiro ouvindo gente, né? Então ele é solitário porque o que a gente faz, que a gente ouve, a gente tem que guardar, tal. A gente, né? Não é a conversa do cafezinho ali e tal. Mas eu acho que isso é muito importante, sabe? A gente se interessar por cultura, fazer o que gosta. Eu acho que cuidar de si, fazer uma atividade física, fazer uma atividade artística, fazer aquilo que gosta. Eu acho que lembrar que, para além de profissionais, somos sujeitos, temos nossas vontades, gostamos, né, de fazer outras coisas também. E acho muito importante a gente poder ver isso, né? O que o Contardo Caligares, grande psicanalista também, que influenciou muita gente, diz assim: é preciso ter uma vida interessante. O sentido da vida é ter uma vida interessante, né? E esse conceito de interessante é muito particular, né? O que é interessante para você, o que é interessante para você, o que é interessante para mim. Então, eu acho que a gente precisa descobrir o que a gente acha interessante e poder, de fato, né, experimentar isso o máximo que a gente puder. Se não como psicólogo, que eu acho que também é bom desligar essa função, né? Mas também como conhecedor e entender o que está acontecendo na sociedade, por que determinados assuntos estão mais em alta, que até pouco tempo atrás não se falava e agora está em alta, ou por que até coisas que se falavam muito até pouco tempo atrás já ninguém se fala. Eu gosto de olhar os títulos dos livros, para medir o que as pessoas estão buscando, qual que é a dor ou a falta que elas estão sentindo ali, né? Então, como emagrecer, como construir um relacionamento X, como ganhar dinheiro, como ter sucesso, o que né? isso está dizendo sobre a sociedade atual, né? Eu gosto muito de, às vezes, na biblioteca, observar os títulos que estão aparecendo ali com maior coincidência, que não é coincidência, né? Enfim, a gente vai caminhando aí para o final desse papo bom, que foi realmente... Nossa, eu passaria muito tempo aqui conversando e te perguntando muitas coisas. É sempre uma aula, te ouvir é sempre muito bom. E a última pergunta que a gente sempre faz, né? Mas antes dela, eu vou deixar para você aqui um presentinho, para você levar um pouco aqui do nosso papo bom, nossos apoiadores deixam. Muito obrigado, muito obrigado. Eu sei que você tem uma menina em casa, então aí tem coisinhas de beleza que eu acho que ela vai curtir. Vai adorar, sim, e ela tá com 13 anos, tá nessa fase que ela adora. Muito obrigado. A gente adora uma coisinha para pelezinhas e cabelos. Então, Sofia, aproveite. Obrigado. E a última pergunta é: o que é um papo bom para você, e especialmente para você que transita aí por esse meio acadêmico, pelo consultório, por esse trabalho com jovens, com a tua própria solitude ou com a música, né? O que é um papo bom? Olha, eu acho que um papo bom é um papo onde você consegue perceber que tem um monte de coisa que você não conhece, que você não sabe,
né? Então, quando você conversa com uma outra pessoa de uma outra área e ela fala sobre aquilo, você fala, puxa, que legal isso que ela faz, né? E eu me interesso muito pelas coisas das pessoas, né? Então, quando alguém vem, então eu ouvindo os episódios aqui de vocês, né? As pessoas contando as histórias das suas vidas, a gente aprende tanta coisa, né? Do que o outro faz e como faz aquilo com paixão e tal. Então, eu gosto de encontros de falta, a gente diz assim, né? Que é aquele encontro onde você se depara com aquilo que você não sabia, né? Então, a pessoa te conta algo sobre a vida dela que você não sabia, que ela te conta sobre um lugar que ela foi, um país que ela visitou, que você fala, puxa, que legal, que ela fala que foi a experiência da vida dela, e você fica curioso aquilo, de repente pensa em fazer também, porque você é despertado pelo aquilo, né? Eu acho que essa experiência de alteridade, a alteridade que é justamente você sair de si mesmo, né? Do ensimesmamento e você ter o contato com o outro que tem muitas coisas que você não tem. Então, poder reconhecer numa conversa que tem um monte de coisa ali que você ouviu que você não sabe, né? Eu acho isso muito legal, porque é chato demais. É falar para si mesmo se você só fala de algo que você conhece, né? É um ciclo, né, que é sem graça. Então, eu acho que poder estar em contato com o que você não conhece, com esse interessante do outro, né, da alteridade, isso para mim isso é um papo bom. Que é um senso coletivo também, né? E que muito. nós temos que tomar muito cuidado, porque esse cansaço que a gente vive hoje faz uma quebra disso. E é tão importante, né? Super. E se Descartes diria penso, logo existo, né? Eu diria que desse papo bom é repenso, logo me reinvento. Então, se não seria esse o caminho do processo terapêutico, da análise, da psicologia haitiana ou de qualquer outra abordagem que cada um queira. Repensar e se reinventar, se ouvindo, se experimentando, né? Se conhecendo melhor. Muito obrigada pela tua presença, obrigada por ter estado aqui conosco. Foi com certeza um papo muito rico, né, Juliana? Totalmente. Nossa, foi uma aula, assim, pra mim, que quero fazer psicanálise. Nossa, todas as dúvidas possíveis que eu tinha foram esclarecidas. Que legal. Hoje a Luísa que tocou aqui o papo. Não, hoje eu tava no meu ambiente, assim, totalmente. Então, muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre a profissão, sobre a academia, né, essa faculdade, sobre o seu pessoal ali com a profissão e a academia. Muito obrigada por ter topado. Fiquei cada vez mais encantada pela profissão, mais do que eu já era. E acho que é isso. E é isso. E até o próximo episódio. Não esqueça de compartilhar, curtir, deixar nos comentários sugestões, seguir a gente nas redes sociais, no Spotify, toda terça-feira, episódio às 18. E nosso YouTube também, ativar os sininhos aqui. E nosso muito obrigado ao nosso patrocinador, Clínica e Centro Hospitalar São Paulo, Dr. Victor, e os nossos apoiadores maravilhosos que nos vestem, cuidam de nós, né? O Papo Bom, ele começa muito antes da gravação aqui do episódio, quando a gente está com a Fran, do Tuyu, quando a gente está com o André Bartolini, ou quando a gente vai até a Animale escolher nossos looks, ou quando a Dior nos presenteia com esses brindes para os nossos convidados, quando a Esmo também deixa pronta a nossa caneca personalizada. Nosso sempre muito obrigado a todos eles que acreditam nesse projeto e aos convidados que vêm aqui conosco encarar esse papo bom aí com tanta disponibilidade, com tanto conteúdo rico para o nosso desenvolvimento. Até o próximo episódio.